para R$ 25, muito tempo atrás. Bom, e nesse projeto, né, tinha financiamento do governo britânico para isso, e foi sediado no INPA, e tinha uma equipe lá, tem muitos autores, envolveu um monte de pessoas, mais de 100 pessoas estavam envolvidas no livro, e foi muito interessante. Próxima. E olhando aqui alguns resultados dessa coisa que me chocou mais aqui quando fizemos essa coisa, que a ideia de selecionar reserva Duque é porque é perto de Manaus e já tinha 7.000 coletas no rebanho do INPA e pensaram que já estava tudo coletado e realmente só precisa trabalhar com material já no rebanho. Mas logo no início do projeto observamos que tinha coisas vivas na mata lá que não estavam no rebanho e decidimos fazer muitas mais coletas. E o projeto de 3 anos foi para 6 anos em fazendo novas coletas e etc. Né? E durante esse período, né, começou com uns 1.200 espécies conhecidas. No fim do nosso projeto, tinha mais que 2.000 espécies conhecidas. Adicionamos 1.000 espécies para a flora da reserva Duque, das quais mais ou menos 100 eram espécies novas para a ciência mesmo, no lugar mais conhecido na Amazônia. Deixa você já pensar, se esse é o lugar melhor conhecido na Amazônia, que tal os lugares mal conhecidos na Amazônia? Quais espécies novas deveriam ter nesses lugares? Tá? Então, nossa maneira de coletar é uma maneira de coletar taxonomicamente, que é basicamente um sistema de procurar novidades. Você entra na floresta e pensa, que é isso? Nunca vi isso antes, vamos coletar, vamos ver o que é. Né? Não tem nada sobre área, nada sobre inventário, né? Que é um contraste com a metodologia de busca de biodiversidade. Em outros estudos, né, o projeto PPBio lá coletou mais uns 14.000, muitas mais coletas depois, nossas, etc., e coletaram alguns 60.000 coletas estéreis, que são sem flores e frutas, que são mais difíceis de identificar, e acharam talvez mais 40 espécies desde então. Então, um contraste aqui. O projeto base taxonômico adicionou 1.000 espécies, né, com 7.000 coletas, mais ou menos. O estudo ecológico, com 60.000 coletas, adicionou mais 40. Contrasta a eficiência dessas metodologias que você está procurando saber qual é a biodiversidade. Eu esperava muito quando esse livro foi lançado. Para mim, o projeto foi um mega sucesso, muito interessante, foi um projeto muito útil e ia resultar em muitas outras floras. Eu imaginava que ia ser muito fácil de ganhar dinheiro para fazer outras floras. A minha grande susto era que não era. Tem vários problemas aqui. Todo mundo fala, é muito caro, porque tem o financiamento do governo britânico. Então é só para os britânicos e não dá para nós. Né? Também, o problema com o financiamento aqui no Brasil é geralmente para a ciência associado com um projeto que vai resultar em publicações em revistas. Essa publicação da Florida Duque não resultou em publicações em revistas. Resultou em um livro para identificação que todo mundo usa. Todo mundo que está trabalhando com a flora na Amazônia usa esse livro, mas não conta como uma publicação no sentido de ter um alto nível de qualis, não tem qualis ABC, no currículo conta para basicamente nada. Então, é difícil ganhar dinheiro do CNPq, campus, etc., para projetos que não resultam em publicações em revistas. E também, esse tipo de trabalho não é muito bom em encaixado com mestrados e doutorados. O tempo para o mestrado e doutorado não é compatível com o estudo da flora. Então, mas onde tem dinheiro recentemente, essas coisas de listas. Tem muitas listas saindo em todo o campo. Né? Esse projeto é Flora, coordenado pelo Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que tentaram fazer um catálogo da flora do Brasil. Né? Eu tenho muito medo desse tipo de estudo, porque dá a impressão que é só isso que precisamos fazer. Só precisamos listar. Tudo conhecido, então só faz uma lista, organizar a taxonomia, todo mundo fala, tal espécies aqui, tal espécies aí, isso assim, tá. Para mim não é. O resultado preliminar do primeiro saída de informação da flora do Brasil, né, quantas espécies, e aqui são quantas espécies estão listadas para cada estado brasileiro. Eu botei esses estados principais amazônicos em verde. Então, segundo essa lista, o estado mais diverso para a sua flora no Brasil é Minas Gerais,
logo depois Bahia e Amazonas está em terceiro lugar. Eu pergunto de vocês, aqui morando na Amazônia, você acha que isso é certo? Você acha que isso está correto? Realmente a flora de Minas Gerais é mais diversa que a flora da Amazonas. Então, eu argumento que sim, realmente Minas Gerais tem muitos ambientes diferentes, talvez muitas espécies endêmicas, e isso resulta numa maior diversidade. Para mim, não, isso resulta da falta de coleta. Aqui, lá no sul, vamos ver, né, que tem muitos mais recursos, tem muito mais história de coleta, tem muito mais facilidade de coleta, e isso resulta, aparentemente, em pobreza na flora amazônica. E temos problemas aqui na Amazônia. A Amazônia é um lugar difícil para trabalhar. Vocês todos concordam comigo nisso, mas temos muitos problemas. Temos problemas simplesmente logísticos, porque a área é imensa. Tá? É mais que 50% do Brasil. E tem poucos apoio logístico. Muitas poucas estradas, talvez graças a Deus que tem poucas estradas, mas temos poucas estradas. Deslocamento é muito difícil, muito caro para chegar a lugares remotos. A biodiversidade é imensa, né? Apesar que esses resultados, comparando a Minas Gerais, ainda acredita, todo mundo diz que tem vasta biodiversidade, aumenta o nosso trabalho, problemas logísticos, problemas burocráticos, que temos mais que o restante do Brasil, sempre é visto que a Amazônia está no olho das ONGs internacionais, etc., para fins, isso e outro, que complica muito a permissão para fazer trabalhos básicos para brasileiros, para estrangeiros, para todo mundo. E para mim, absolutamente se atirando no pé, porque a Amazônia precisa é mais pesquisa. Muito mais pesquisa e menos restrições na pesquisa. E temos muitos poucos recursos humanos. Né? É bom ver essa sala cheia de jovens biólogos, que eu sempre adoro ver, né? Espero que eles vão ficar motivados para realmente ficar na Amazônia, trabalhar na Amazônia, melhorar a ciência na Amazônia. Mas tem basicamente poucos recursos. Né? Tem que trazer gringos aqui para trabalhar. Mas tem poucos recursos in situ na Amazônia. Né? E financiamento, né? As pessoas falam que tem muito dinheiro para a Amazônia, eu não concordo. Eu acho que tem muito pouco dinheiro para a Amazônia em comparação com as outras partes do Brasil. Próximo. Dos resultados, né, tem vários projetos dessas listas, né, fazendo listas. Todo mundo tem quantas espécies tem? Minha resposta é que não sabemos, porque não temos dados suficientes, precisamos ter mais dados para ter isso. Mas tem esse tipo de publicação saindo aqui, vendo, né, em Nature, atualizar né, que é simplesmente compilação da informação em herbários, né, para tentar fazer uma lista da flora. Né, do Hans Schick e outras pessoas, várias publicações esses estimativos e coisas todas saindo em Nature Science, da maior qualidade possível, baseado no trabalho de taxônomos, milhares de taxônomos que não conseguem publicar em revistas que são mais que B12, porque taxonomia não tem esse tipo de revista. As pessoas publicando esse tipo de coisa não reconhecem o trabalho de taxônomo, que é a base que estão falando. Está ficando aqueles pingos de coisas em cima de tudo, em cima de décadas, séculos de trabalho duro, mal recompensado por taxônomos. Isso me dá muito raiva. Para mim, a publicação disso deveria citar todo o trabalho taxonômico que estava envolvido, que permitiram eles fazer essa coisa. E assim, taxônomos iam ter reconhecimento melhor, as quais das revistas taxonômicas iam aumentar. Mas isso é um resultado aqui que fala que tem uma estimativa de para a Amazônia, bacia amazônica, estimam aqui 11 mil espécies de plantas, 673 espécies. Próxima, isso foi contestado por outra publicação aqui do Cardoso et al., que é uma publicação de taxônomos que verificaram uma lista que o Testege publicou e falou, olha, muitos desses nomes são erros de ortografia, muitos desses nomes são sinônimos, são realmente outras espécies, mas quem sabe de mal identificações. Tem coisas colocadas como árvores, isso era uma lista de árvores, que realmente não são árvores, eles não crescem do tamanho de árvores. Se você aceita isso,
uma árvore, tem outras coisas lá, e realmente o número verificável, eles falaram, era 6.727, um número muito menor. Então, aparentemente, tem um argumento aqui entre psicólogos falando que tem mais espécies e os taxônomos falando que tem menos espécies. Eu estou apresentando que os dois estão totalmente errados. O problema é que nós não temos informação suficiente para fazer esses estimativas. E, para mim, o número de plantas, o número de árvores, especialmente na Amazônia, é muito, muito, muito maior que isso. Maior que os dois. O máximo que foi colocado lá é 11 mil conhecidos, e o testejo, acho que talvez tenha um total de 16 mil árvores na Amazônia. Eu acho que o número de verdade é pelo menos o dobro disso. Outros problemas na Amazônia, né, que tem esse conceito que a Amazônia tem que ser protegida por causa das americanas vão invadir em qualquer momento, né, que sempre acham uma ficção, mas hoje em dia, com o Trump lá, com problemas na Venezuela, não estou tão convencido que os americanos têm um pouco de amor atrás de parte do mundo. Não, vamos para frente. Tem problemas na amostragem. Isso foi chamado a atenção, a primeira publicação que chamou a atenção, isso foi Bruce Nelson, Cid Ferreira, Marlene da Silva e Maria Canisaki, todo mundo do INPA, né, que fizeram um mapeamento de coleções, das coleções feitas que estavam no INPA para um lugar, né, e mostraram que esses pontos aqui são muito mais coletados do que outras áreas. Isso foi baseado na distribuição de gênero antes da história da informatização das herbárias. Uma outra publicação aqui sobre grandes faunos também, na padrão de coletas. Próxima. E essa é uma publicação minha, que eu fiz mais de 10 anos atrás agora, nessa área, nesse sentido. Né? Esse foi baseado em dados de monografias botânicas. Monografias botânicas são trabalhos de taxônomos profissionais que passam longos tempos na sua vida trabalhando com grupos taxonômicos, talvez uma família, talvez um gênero, né? Mas eles estudam isso, eles trabalham com a taxonomia, para tentar qual o nome é realmente um sinônimo de outra espécie, como identificar essas plantas, e também eles mapearam as coletas que eles encontram. Né? Então, pessoalmente, eu tenho muito mais confiança nesses dados, vem do taxônomo sobre a identificação, provavelmente sobre a geografia também. Né? Então, eu peguei um monte de dados, mas em breve aqui. Esse é o tipo de dado que eu pego como dado cru. É uma publicação que mostra essa espécie é conhecido desses pontos, né? Pontos pontuais. Né? Eu uso esse grade de, isso significa que a espécie foi coletada dentro de um grade de 1 grau de longitude e latitude. Essa espécie foi conhecida sobre 4 graus aqui. Essa espécie é conhecida de muitos graus aqui. Mas tem vãos. Esse ponto aqui. Será que a espécie não ocorre lá? Ou será que ocorre e nunca foi coletado? Eu não posso falar para nenhum ponto nesse mapa que a espécie não ocorre. Eu tenho dados positivos. Eu sei que ocorre aqui, mas eu não sei que não ocorre em outro lugar. Então, e, obviamente, isso não é a distribuição verídica dessas espécies. Não tem essa distribuição pontual assim. A distribuição deles vai ser mais contínua e vai ser mais larga com isso, né? Então, hello. Cara, perdi. Seja bem-vindo. Eu vou começar de novo, tá? Então, esses são os dados crus, que obviamente não representam a situação verídica na mata mesmo. Né? Então, eu tenho que tentar fazer uma modelagem para ver isso. Mas se eu pegar esses dados crus, próximo. Se eu pegar esses dados crus, em cada um daqueles graus de longitude e latitude, eu faço uma pergunta. Quantas espécies está conhecidas naquele ponto? Comparar isso com os outros pontos. E tem essa coisa aqui. Isso é onde é mais azul, é onde temos mais conhecimento. As checklists, a checklist para cada um desses graus de longitude aqui é muito maior aqui do que aqui.
mais mais azul, nós temos o melhor conhecimento. E olha que vemos aqui, onde temos mais conhecimento. Onde é esse ponto aqui? Manaus, é onde estamos, né? Perto de Manaus. Um pouco de norte, né? Que a área para nós incluir a Reserva Duque e alguns outros lugares aqui. Aqui, esse ponto aqui. É Iquitos, né? Onde tem muitos trabalhos, várias pessoas aí, né? Tem um ponto aqui para Belém, tem um pequeno ponto para Amapá, tem um grande ponto aqui para Guiana Francesa, um pouco para as Guianas, um pouco para Equador aqui em centro do Panamá, são os lugares lá. Isso, olhando isso, é uma representação de quem nós sabemos de fato da biodiversidade na Amazônia. Isso realmente é a distribuição da biodiversidade da Amazônia. É verdade que aqui, perto de Manaus, tem muitas mais espécies de plantas do que temos aqui na Aeronápia ou algum lugar, ou aqui, no Cruzeiro do Sul. Eu acho que não. Isso é um artefato do padrão de coleta de plantas ao longo do tempo. Então, isso, para mim, assim, nós já sabemos. Próximo. Eu pego aqueles dados originais e eu aumento as suas distribuições artificialmente, eu encho todos os vãos aqui, né? Eu aumento muito. Lembra, isso são 4 pontos aqui, né? Então, pode aumentar para um raio de 5 pontos em volta desse. E provavelmente é muito exagerando a distribuição de verdade da espécie. Mas eu não tenho outra coisa que eu posso fazer, então vou exagerar. Então, eu pego isso, eu faço uma modelagem para cada uma espécie que eu vou mapear antes, e faço uma nova coisa aqui, aumentando a distribuição, e de novo eu pergunto se eu encho os vãos e aumento a distribuição, qual é a distribuição da biodiversidade na Amazônia que eu posso explicar? Vou explicar porque eu sei dessas espécies já conhecidas. Próxima. Isso me dá esse mapa aqui. De novo, né, nós temos a parte mais azul, está em cima de Iquitos e Equador aqui, né, perto de Manaus aqui, nas Guianas para cá, pouco aqui no Alto Rio Negro aqui. Mas e ainda tem mais vãos aqui. Então, isso que eu, dado os dados que tenho no momento, posso explicar. Um pouco exagerado, porque realmente eu aumentei muito a distribuição de cada espécie. Então, isso é a distribuição hipotética de nosso conhecimento. Da taxonomia que temos hoje em dia. Próximo. E também eu posso fazer uma outra coisa para isso, para modelar qual é a distribuição de biodiversidade de verdade, através de comparando a checklist de cada ponto, cada um daqueles quadros de longitudinalidade, eu tenho uma lista das espécies conhecidas lá. Eu uso uma modelagem que chama Jackknife, ou Bootstrap, e compara o conteúdo desses dois listas. Realmente não de dois listas, mas de todos os graus de longitudinalidade por perto daquele central. Se as listas são todas iguais, provavelmente já achei todas as espécies que ocorrem por aí. Por exemplo, se eu pego todos vocês aqui, né, eu aleatoriamente pego 10 de vocês, e se eu pego 30 de vocês, né, em cada ponto, né, as listas vão ser muito parecidas. Eu vou chegar realmente perto do número total de vocês. Enquanto se eu pego aleatoriamente só 4 de vocês, né, as listas vão ser bem diferentes. E o número total vai ser bem mais que 4. Isso é como a modelagem mais ou menos funciona. Tá? E o resultado disso é essa distribuição mais generalizada da biodiversidade florística da Amazônia. Basicamente, toda essa parte central é alta. Diminui um pouco para norte, diminui um pouco para sul, mas basicamente tudo aqui está mais ou menos igual. Talvez um pouco mais aqui, sul do Roraima, na parte, talvez um pouco mais aqui, mas basicamente é igual. Agora eu tenho um mapa que sabemos, tenho um mapa de que posso explicar, e tenho um mapa que eu acho que é total. Eu faço uma subtração que nós sabemos, o total, ou fica com o que nós não sabemos. Eu pego o total, tira o que nós sabemos, eu fico com a próxima, o que nós não sabemos. Né? Agora, mais azul é menos conhecimento. Onde tem muito azul é onde é
previsto que tenha uma alta biodiversidade, mas normalmente sabemos pouco. E a partes mais brancas é ou onde já sabemos tudo, ou não tinha tanto para ser conhecido. Basicamente, é a distribuição de nosso desconhecimento da flora da Amazônia, e tem essas 4 áreas bem grandes aqui, mais ou menos 4 áreas, basicamente temos um ciclo em volta de Manaus, mas tem essa área aqui da Pará, Roraima, norte de Amazonas, sul da Guiana. Tem essa área no bacia do Purus, ao lado da Madeira. Interessante que isso até atravessa Solimões aqui, né? Isso é até feio aqui, esse ponto aqui. Indica uma biodiversidade faltando em Tefé, né? E tem essa outra área aqui, né, no sul do Pará, principalmente, que hoje em dia é à frente da Arca de Desmatamento, né? O Transamazônica está passando por aí e nem tem tanto que está sobrevivendo por aí, não. E tem esse outro que é basicamente em Colômbia. Eu sempre achava que era um efeito FARC, que a gente não tinha muitos coletas lá porque era perigoso demais para coletar naquela parte de Colômbia. Isso foi publicado já 19 anos, 12 anos atrás, e estou trabalhando agora para fazer uma nova versão disso, para ver o que aconteceu nos últimos anos com outros tipos de modelagem, mais baseado em dados do trabalho. Agora tem muito mais para trabalhar. Outra publicação que eu fiz que, para mim, demonstra alguns argumentos que vou ter que estamos faltando muitas espécies. Um desses argumentos é, se você olha em herbários, isso é para Saputaceae, família Saputaceae, e vai para herbário, e você pergunta quantas coletas tem de cada espécie. Tem algumas espécies que têm talvez 100 coletas, tem outras que só tem 5, tem outras que só tem 1. Essa mostra que a coisa mais comum de tudo, é ter somente uma coleta no herbário. A espécie naquela herbário é conhecido através de somente uma coleta. Isso é o padrão. Qualquer herbário que tem material amazônico, você acha esse padrão. E tem, aparentemente, muitas espécies pouco coletadas. Poucas espécies, essas são as poucas espécies que têm muitas coletas. Okay. Outra coisa, se eu pego aquelas mapas dos tratamentos taxonômicos, e para cada espécie conta quantos pontos ele foi coletado, quantos graus de longitude e latitude. Né? Tem alguns que foi coletado muito amplamente e outros que estavam coletados só localmente. É o padrão lá. A coisa mais comum para as espécies amazônicas é ser conhecido de somente um lugar, um ponto, um quadradinho de latitude e longitude. Muitas espécies que têm distribuições muito limitadas. A coisa mais comum na Amazônia é ter uma distribuição pequena. Muito diferente daquela ideia que tivemos no passado, que a Amazônia, já ouço isso ainda de ecólogos às vezes, que a Amazônia é basicamente um tapete verde com as mesmas espécies em todo lugar. Não é assim, não. Não é assim, muito, muito diferente disso. A maioria dessas espécies ocorrem só muito, muito localmente. Okay? E até no campo, se você vai para trabalhos de inventário bem feito no campo e conta quantos indivíduos tem de cada espécie, ainda a coisa mais comum é encontrar com um único indivíduo. Esses são dados da Reserva Duque, de um inventário que foi feito depois da guia. E a coisa mais comum era espécie conhecida de somente uma coleta. Outra maneira de olhar isso, nessa publicação, é nosso desenvolvimento de conhecimento com o tempo. Eu volto para o passado, das espécies amazônicas, quando eram descobertas. E eu ganho sempre esse tipo de padrão aqui. Com o tempo, o número de espécies aumenta. Se tivermos suficiente coletas, tem um número finito. Não é que não tem um número de espécies amazônicas, deve ter. Pois estamos chegando perto ou estamos longe? Se estamos chegando perto, o padrão de uma curva com isso vai ter uma assíntota. Né? Vai estar chegando mais e mais e mais do total, e ele vai ficar curvado assim, chegando perto do número final. As listas para a Amazônia não fazem isso. Listas para a Amazônia, qualquer taxon que você faz isso, são desse formato aqui, meia logarítmico. Eu não sei para onde esse vai. Não sei se está perto da síntese aqui, que talvez ele bruscamente vai fazer isso, mas não é provável. É mais provável que ele vai para cima. Para mim, todas essas 4 evidências aqui
mostram que estamos muito longe de conhecer a biodiversidade. Se pensamos no futuro, né, e agora, se pensamos naquelas espécies, combinando aqueles gráficos, lembrando, tem poucas espécies que têm uma distribuição alta. Essas poucas espécies estão representadas por essa curva aqui, de 30 ou mais coletas conhecidas. Né? Se você olha isso realmente é um assímptoto. Né? Tem uma espécie que ocorre na bacia inteira da Amazônia, de um lado para o outro, realmente, aparentemente desde 1930, mais ou menos, poucas novas espécies com distribuição ampla. Mas lembra que tem muito poucas espécies. Não é coisa comum isso é amplamente distribuído, é uma coisa meio rara. Se nós olharmos outras distribuições aqui que coincidiram entre 10 e 29, aqui, quadros de latitude, que é o tipo ocorre em Pará, ocorre em Amazonas, ocorre na Rondônia, Acre, ou aí, né? E também temos mais ou menos assim, talvez nos últimos 20 anos chegamos perto do número total. Então tem tantos desses. Mas se aqueles outros, aqueles que são mais endêmicos, mais restritos para lugares mais menores, olha o formato da curva, fica mais e mais logarítmico. Se você combina que tem poucas dessas espécies e mais dessas espécies, essa coisa comum de ser rara. Né? Então, como vai ser essas curvas no futuro? Né? Esse aqui do conhecidos, né, da abrangentes, não vai aumentar, não. Mas esses outros mais raros, eles vão aumentar muito. Se podemos fazer mais coletas. E para mim, isso é totalmente um artefato. Se tivermos o mesmo nível de coletas de quantos que temos nesses outros partes do Brasil, íamos ter, um gráfico que ia parecer mais como esse. Eu acho que realmente ia refletir a verdade, se podemos fazer coletas. Mas vamos ter coletas suficientes para me provar correto dentro da minha vida, que não tenho tantos mais anos, então temos que correr. Para fazer esse tipo de trabalho, vamos precisar de investimento. Não dá para fazer as coisas voluntariamente, as coletas. Né? Então, está chegando recursos para a botânica na Amazônia. Esses são dois gráficos de dois programas que foram direcionados especificamente para a botânica, para programas de botânica, ou recursos, pesquisadores trabalhando com botânica. A proporção dos recursos financeiramente que foi para as 5 regiões do Brasil. E dá para ver que a vasta concentração dos recursos está lá no Sudeste. O Sudeste inclui os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais. Então, uma grande concentração lá. E a Amazônia com essa faixinha aqui. Lembrando que a Amazônia é mais que metade do país e provavelmente tem um nível de desconhecimento muito maior que essas outras áreas. E essas deveriam ser exatamente o contrário. Né? A parte azul nesse gráfico deveria ser 10. Assim, talvez irmos para frente. E o tipo de investimento que pessoas fazem. Eu gosto desse modelo de triângulo. Né? Para mim, toda a ciência, para mim, é bottom-down e não top-down. Bottom-up e não top-down. Né? E se vamos fazer manejo da flora da Amazônia, se vamos conservar, se vamos fazer bom uso da coisa, nós precisamos o quê? Nós precisamos fazer uma boa modelagem da distribuição das espécies, que ocorre em qual tipo de comunidade, temos que fazer bom modo de entender a ecologia bem de cada espécie. Para fazer isso, nós não podemos fazer isso se nós não temos a taxonomia das espécies conhecidas, se nós não sabemos os nomes corretos, se nós não sabemos qual indivíduos pertencem para a mesma espécie. Trabalho de taxônomo. Né? Então, isso é fundamental para sustentar as coisas em cima. O taxônomo não pode trabalhar se ele não tem coletas na mão. Né? Se a espécie não foi coletada, então o taxônomo não pode fazer nada. Então, precisa coletas. Para trabalho taxonômico que apoia todas essas outras coisas, precisa coletas. Né? E o investimento nisso. Será que alguém gosta de investir nesse nível? Não. Todo mundo quer investir, padrão de investimento é exatamente o contrário. Right?
Todo mundo quer investir nessas coisas aqui em cima, né, que são mais visíveis, né, e pouco investimento aqui embaixo. Né? E para mim isso é totalmente insustentável para a ciência. E se você não trabalhar com bom base, sua modelagem, suas decisões vão ser todas ruins, e para mim esse pirâmide, quando está assim, é instável. Mudança, né? O que está acontecendo na Amazônia mesmo? Esses são dados de coletas botânicas entrando no herbário do INPA nos últimos 50 anos, mais ou menos, um pouco desatualizado. Mas, basicamente, o herbário INPA foi formado aqui em 1954 e o número de coletas aumentou, o número de coletas por ano, né? Aumentou. Nesse período, tinha uma série de expedições, exatamente o tipo de investimento que realmente conhecia a biodiversidade, foi quando as novas estradas estavam abrindo, tinha um projeto em conjunto com a INPA, Museu Geldi e Jardim Botânico de Nova York, tinha mais que 30 expedições em áreas remotas para a Amazônia, especificamente para coletar, nada mais que isso, só coleta, ou algo, né? Providenciando material para herbário, para fazer boa taxonomia, para sustentar as outras coisas. Acabou em 1985, mais ou menos, e a tendência desde então foi declinação, até em 1905, aqui aparentemente tem menos que 1.000 amostras por ano entrando no herbário. É muito baixo. Né? Esse período aqui era o pico da bioparanoia na Amazônia, onde foi realmente, administrativamente, foi quase impossível de coletar plantas na Amazônia, porque Ibama não quis dar permissão, ninguém tinha confiança para dar permissão, e tal. Depois melhoraram um pouco nos últimos anos, mas não estamos chegando aos níveis que gostaria que... se esse ritmo, né, se isso tendência tinha continuado e assim, né, imagina a diferença e até nosso conhecimento da flora da Amazônia. Infelizmente, como tem esse cair da foto, o projeto acabou. Próxima. Bom, tem trabalho de biodiversidade na Amazônia hoje em dia, né? Esse é um sumário das coisas, né? Bota os postos sorridentes são botânicos, né? Botânicos são pessoas muito legais, tá sempre sorrindo, sempre aberto, sempre com joie de vivre, então, sorrindo lá, né? Muitas bacatas botânicas, né? Esse representa botânicas no sul do Brasil, onde realmente tem instituições, né? Tem mais botânicas que trabalham no Jardim Botânico do Rio de Janeiro do que em toda a Amazônia, por longe. Então, temos os nossos colegas amigos no sul, temos nossos colegas amigos fora do Brasil. Aqui dentro da Amazônia tem concentração aqui, né, de botânicos em Belém e Manaus. Recentemente, né, tem novas universidades e novos incentivos, né, tem botânicos agora trabalhando em Boa Vista, Santarém, um pouco em Acre. Acho que eu não coloquei, assim, para Porto Velho, Floresta, tem outros que talvez você poderia colocar, mas a densidade de botânicos na Amazônia é muito baixa. Marquei alguns projetos aqui em vermelho, dos projetos destinados, tentando gerar listas totais da flora, né, incluindo a reserva Duque aqui, não sei o que é isso. O projeto Viroá, que vou conversar mais sobre isso depois, né, o Carajás. O Carajás, né, com o investimento do Vale agora, e Cachoaná, do Museu Geldi. Esses outros ciclos são não exatamente projetos de pesquisa mesmo, mas talvez expedições para lugares que talvez repetam. E as herbários aqui em azul, né, onde tem herbários, os centros de informação sobre as plantas. E temos esses grades, né, além das pessoas fazendo listas, tem muitos projetos fazendo inventários padrão na mata, né? Muito uma tendência na ecologia de fazer seus trabalhos em maneira padronizada para tentar gerar dados comparativos ao longo do tempo e espaço. Ótimo, é muito bom que a pessoa está fazendo esse trabalho, né? E está dispersado na Amazônia para tentar responder essas perguntas. Então é que esses trabalhos vão preencher os vãos que eu identifiquei. Vamos comparar a distribuição de onde coisas têm sido colocadas e os vãos que identifiquei naquela publicação. Pode ser, por favor? 4 vãos, né? E está vendo que realmente não tem muita relação entre onde sabemos menos e onde estamos tentando
tentando descobrir mais. Né? A única área desses que realmente tem muita atividade é esse do Peruá, aqui dentro dessa área grande. Nós fizemos um projeto com aquele financiamento do projeto que eu falei antes. Tá bom, então não estamos exatamente indo no caminho correto para tentar ir lá e preencher as vagas. Ok. Ok. Qual é o problema? Quais são os problemas? Eu estou falando que a densidade de coletas não é adequada para a prova. Então, o que é a densidade de coletas na Amazônia? Próxima. Quantas coletas têm sido feitas, onde vamos achar, né? A melhor fonte que temos agora é a informatização da CEPAG. Está acontecendo pra caramba, ok, no Brasil, né? Temos um probleminha com esse botânico, né? Eu vou desviar um pouquinho para isso, então como está indo o tempo? Desculpa, tem muita coisa nessa apresentação. Então, 11 minutos, né? Tem até meio-dia e meio. Temos um problema com plantas. Esse problema é mais ou menos isso. Próxima. Se você pensa num animal, né? Quando você coleta um animal, lá vem o zoólogo, próxima, coletando o animal. O que acontece com esse animal? Próxima. Morre. Né? O que podemos fazer isso em termos de coleta dessa planta? É um animal. Né? Então, colocar numa coleção de animais. Né? Zoólogos. Né? Próximo. Então, lá vai o nosso animal, está empalhado, está dentro da coleção do INPA. Né? O que eu não posso fazer é depositar esse animal em mais que uma coleção. Não posso fazer a próxima isso. Não posso desmembrar o animal. Vai. E colocar ele em várias coleções diferentes. Isso não tem sentido. Concorda, né? Isso não é viável, né? Então, quando eu encontro com o registro de um animal no banco de dados, é um animal, é uma coleta. Né? Com plantas é diferente. Próxima. Quando eu coleto uma planta, assim, eu não posso fazer isso. Próxima, planta. Né? Quando eu coleto uma planta, e que eu coleto de uma planta, né? Estou andando na floresta e quando eu vejo essa coisa no chão, eu vejo que tem uma mancha deles. Não é só um indivíduo. Né? Posso pegar vários indivíduos que são iguais, aparentemente. Se é uma árvore, você pega a disseminação de vários ramos da árvore. Próxima. Até que a árvore, né? Eu não coleto a árvore inteira, né? Eu não vou lá com coisas, derruba a árvore e coloco a árvore inteira no radar, não. Eu pego uma amostrinha, né, do fim do ramo aqui e faço assim. Entende? Você fez todo o trabalho de sobe a árvore para fazer coleta. Eu não vou simplesmente fazer uma coleta. Eu vou fazer duplicar. Uau. Isso é maravilhoso, porque eu posso distribuir essas coletas para vários lugares diferentes, aumentando o conhecimento de várias coisas, providenciando material, posso mandar para um especialista no outro lado do mundo, para eles identificar para mim, etc, etc. Né? Ótimo. Só que isso já é um problema quando eu tento unir esses dados de novo. Porque quando eu encontro essa coleta no banco de dados, pode ser que é um duplicado de um outro que eu já tenho. É um problema que os zoólogos não têm. Por exemplo, só para ver uma coisa aqui. Vamos imaginar o Kuhlmann aqui, o Geraldo Kuhlmann, do Jardim Botânico. Imagina que ele foi lá, ele coletou. Botânicos usam um sistema de numeração de suas coletas, que é muito, muito simples. É o nome da pessoa e um número. A primeira coleta do J.J. Kuhlmann era a coleta número 1 do J.J. Kuhlmann. A próxima foi número 2, número 3, etc. Então você acha que é super fácil, assim, de reconhecer quais são duplicados, porque todos vão ser Kuhlmann, número tal, tal, tal. Claro. Só que tem um problema. Quando a pessoa está fazendo bancos de dados, está feito por pessoas que não conheciam as pessoas fazendo as coletas. Estão copiando nas amostras e eles escrevem. Não é que eles sempre escrevem corretamente? Não é que eles não fazem erros ortográficos? Eles não padronizam o nome para sempre ter umas iniciais antes ou depois, ou usa o nome completo, ou usa somente iniciais, etc. Precisamos disso. Para reconhecer esse duplicado, precisamos saber quem era o coletor. Isso é uma pergunta que vira extremamente complicada em botânica, por causa desse problema da falta de padronização das bancos de dados e falta de integridade, falta de limpeza para fazer isso. Por exemplo, esse é um exemplo. Eu peguei um banco de dados disponível online para ver
as coletas do J.G. Kuhlman, para ver como o nome do Kuhlman foi escrito em várias, dentro de um banco de dados só, de um herbário. Essas são todas maneiras diferentes de escrever o nome de J.G. Kuhlman nesse banco de dados. Cada um é individual. E não era só isso, era 3 vezes isso. Eu botei essa nesse slide. Né? Isso complica muito o trabalho de levantamento da flora conhecida, né? De ver quantas coletas têm sido feitas, porque muitas coletas são duplicadas e tem que tirar essa duplicação quando você está contando, senão você conta demais. Né? Poderia, se cada coleta tinha 10 duplicadas, então eu vou estimar 10 vezes mais biodiversidade, mais coletas para a Amazônia do que realmente tinha. Isso é realmente um problema muito sério. Então, aqui se precisa é que esses trabalhos são sensatos disso e realmente fazem padronização. Isso é só para mostrar em vários bancos de dados como está, né? Esse é o sistema que adotamos em Manaus, em Amazônia, desculpe, e todos os bares amazônicos usam esse padrão. Sobrenome, vírgula, iniciais, assim, sem pontos entre eles. Nova York insiste em fazer o contrário, eles insistem em colocar os iniciais primeiro e o nome depois, né? E para mim complica a indexação, tudo é complicado. Outros cenários, né, aqui em Rio de Janeiro, simplesmente não tem padrão. É só simplesmente colocar como está na etiqueta, e não faz o trabalho de interpretar isso para o que é. Né? Em Missouri, talvez o pior de tudo, que eles não têm nem padrão, e também eles incluíram todos os nomes dos outros coletores. Né? Complica muito o trabalho de mim, pessoalmente, tentando ver quantas coletas tem para a Amazônia. Mas tudo bem. Tem um projeto com isso, tem uma série de alunos trabalhando comigo para tentar limpar os dados da Amazônia. E isso é configurar um pouquinho. Isso é um sumário de que nós temos achado até agora. Depois de fazer essa limpeza, depois de juntar as coisas, estamos fazendo o georreferenciamento de todas as coletas para tentar mapear melhor a distribuição da biodiversidade conhecida na Amazônia. Então, quantas coletas nós temos para esses estados, da Amazônia em geral, e a área. Né? Isso provavelmente não é irrealístico. Né? O Testage, no trabalho dele, ele tinha mais ou menos esse número para a Amazônia maior, incluindo os outros países. Realmente tem muitas mais coletas em alguns lugares, como Equador e Peru, maior densidade. Né? Isso é só para o Brasil. Né? Identificamos mais que 500 mil de identificações únicas, coletas únicas. Qual é a densidade desses? Né? A pessoa geralmente usa para isso uma escala falando quantas coletas por quilômetro quadrado. Quantas coletas tem? Toda a Amazônia é muito menos que 1. A média aqui é 1 coleta e meia para cada 10 quilômetros quadrados. Qual é o tamanho de Manaus? 10 quilômetros quadrados. Média para a Amazônia é 1 coleta para toda Manaus. Muito baixo. Na literatura, dizem que é adequado para fazer uma flora é 3 coletas por quilômetro quadrado. Vamos comparar isso. Aqui próxima. Aqui para os estados. Não. Outra slide agora, próximo. Assim. Isso é quantas, olha essa escala aqui, né? Isso é quantas coletas por quilômetro quadrado para esses estados, né? O menor aqui é a Amazonas mesmo, segundo isso, ou mais densidade de coleta maior para Acre. Mas os dois maiores estão nessa faixa aqui de 1,5 coletas por quilômetro quadrado. 3 é adequado. Vamos ver, se tivermos 3, como é ver essa coisa em comparação com nós deveríamos ter, que nós temos. Outra coisa mais em contexto. Adequado é ser 3. Isso que nós temos no momento. Usamos muito mais coletas, né? Não é? Usamos temos que ter 20 vezes mais coletas que nós temos no momento para chegar nesse ponto. E também tem que ser distribuído mais abrangente na Amazônia, não concentrado em poucos lugares como estão no momento. Né? Então precisamos 20 vezes mais. Então, em vez de 400 mil que tem trabalho no INPA, deveria ter 8 milhões. Quem vai fazer isso? Quem vai financiar isso? Não, vai publicar essas coisas, testes em Nature falando que temos implemento. Tem os dados adequados.
Lembra a Reserva Duque? A Reserva Duque foi escolhida para ter o melhor conhecimento, os mais coletas, maior densidade de coletas, melhor conhecido, visitada para mais botânicos, etc. Quando começamos o projeto, tinha 70 coletas por quilômetro quadrado. 70. Né? Agora, botando nessa escala de novo, quanto tinha lá, e em comparação, o que nós deveríamos ter e que nós temos. Nós temos, não, nem aparece mais. A colônia é tão pequenininha nessa escala, né, que nem aparece mais. Lembrando que até com esse nível de coletas, 5 anos mais que o trabalho dobrou o número de espécies conhecidas para a Reserva Duque. Então, aparentemente, a peça que é muito mais que o médio, não era suficiente. Então, talvez essa coisa que eu falo de 8 milhões de coletas novas é uma estimativa muito baixa. A gente deve fazer muito mais que isso. E se pensarmos isso no tempo também, isso é uma outra maneira de pensar nisso, se nós estamos, né, coletando ao longo do tempo, tem um número finito de coletas, a coisa vai gradualmente chegando a síntese. Né? Quando estamos nesse ponto aqui, nós sabemos mais ou menos quantos estamos perto ou não. Tá? O problema é que na Amazônia próxima, as curvas não são assim, as curvas são assim. E é impossível saber para onde vai. Onde vai? Posso fazer alguma coisa para fazer pelo menos uma coisa quantitativa, para ver, comparar como estamos indo na Amazônia com como estamos indo nas outras 5 regiões do Brasil. Né? Então, eu peguei um bocado de espécies e vi quando as espécies que reconhecemos hoje foram descritas para a primeira vez. Sei aqui que fazendo isso, eu posso comparar essas duas curvas, aqui estou chegando perto, então estava chegando perto do conhecimento total aqui em 1851, enquanto isso, enquanto isso eu não sei, né? Então não posso estimar quando eu vou chegar no final. Próximo. Mas o que eu posso estimar é quando chegamos em 50% do que temos hoje. Essa curva, chegamos em metade do conhecimento da flora desse hipotético aqui em 1815, mais ou menos. Enquanto nesse chegou na 50% de que conhecemos hoje em 1920. Né? Mas realmente isso é muito conservador. Sabemos que isso vai para cima, então esse realmente deveria ser mais para cá. Mas pelo menos dá um tipo de medida mínimo do atraso de dessa área para outra área. Então faço isso para 5 regiões do Brasil. Tá? Eu vejo, o padrão que eu vejo é isso, né? A maioria das regiões do Brasil, centro, sudeste, sul e nordeste, tem um padrão mais ou menos assim, bem assintótico mesmo. O mais assintótico de tudo é o sul do Brasil, os estados Paraná para baixo. Né? Realmente chegou muito cedo na 1841. Né? E as outras regiões não estão muito diferentes disso, não. Então, realmente, mais ou menos chegando assim. Quanto à Amazônia, a Amazônia é afastada dos outros. Né? E fazendo aquele medida de quando chegamos na metade, a diferença entre a Amazônia e qualquer região, outra região do Brasil, o mínimo de 65 anos. Eu tenho 74 anos. Então, o conhecimento da Amazônia é o mesmo nível de humana que eu nasci em comparação com o sul do Brasil. Então, para mim, isso é mais ou menos, e também é muito mais que isso, obviamente, né? Que isso é só a metade, quando chegamos na metade do que conhecemos. Não, isso não está incluído o que nós não conhecemos. Realmente, esse número de 65 anos é muito conservador, realmente, provavelmente é o dobro disso. Nós estamos trabalhando tentando trabalhar com a flora da Amazônia, como pessoas estavam trabalhando na flora do sul do Brasil 100 anos atrás. O que podemos fazer? Mostrando a situação para mim que é meio desesperado, né? Parece que não sabemos de nada. O que podemos fazer? Como podemos acelerar as coletas para reverter essa situação? Porque não estamos fazendo isso. Olha o problema. Toda pesquisa precisa de financiamento. Onde pessoas investem em coisas? Eles investem em coletas? De jeito nenhum. Eles investem em cientistas sexys. Aquelas coisas que saem em Nature sem problema nenhum, né, que são muito superficiais, muitas vezes, né,
Mas tem linhas de ciência que são sexy. No momento, a botânica é fazendo listas online, né? Fazendo inventários padrão, onde você francamente não pode identificar nem metade das espécies que estão presentes, sabe? Né? E isso é, o investimento cai. Estamos incentivados nisso, no qual isso, né, supera para o nível do programa, né, tem que publicar em revistas altas. Revistas altas não publicam esses tipos de trabalhos básicos de taxonomia. Ninguém investe em projetos que simplesmente coletam, que não resultam em publicação de alta. Isso totalmente instabiliza toda a ciência envolvendo plantas na Amazônia, que planeia toda a ciência na Amazônia. O problema é que pessoas que trabalham com taxonomia próxima estão vistos que não tem muito mudado desde a época de Linnaeus, né? Estamos vistos com ciência que acabou já. Essa fase de coleta já acabou. Não precisa mais. Eu estou tentando demonstrar para vocês que isso não é verdade. Estamos simplesmente na Amazônia numa situação que realmente precisamos de cara que gostam de coletar plantas. E é muito importante de fazer tudo para incentivar a coleta de plantas. Enquanto o que o governo faz tudo para desincentivar a coleta de plantas. Dificulta toda a permissão de coletar, etc. Agora, segenda problemas que a visão de um especialmente taxonomia tropical é que botânica é muito devagar e temos que acelerar, né? Mas não dá para acelerar se você não tem a base. E vou desviar um pouco sobre identificações. Então, problema de identificação. Por causa da falta de nossa informação, por causa da falta de bom trabalho taxonômico, os erros que ficam nos outros estudos, os ecológicos, especialmente. Tem problemas em um monte de níveis aqui, né? Um problema é que nós realmente não entendemos como definir espécies na Amazônia. Se você tem uma espécie que ocorre em aparentemente toda a Amazônia, é muito variável. Aqui tem folhas pequenas, aqui tem folhas grandes, aqui tem um base da folha, é diferente, mas são poucas coletas e não dá para ver se é um padrão que é distinto, que realmente pode ser dividido em várias espécies diferentes, ou é tudo uma espécie muito variável. Em muitos casos, disso, que a espécie estava conhecida para, como uma espécie, e agora que as pessoas olham com mais genéticas, temos que essa que nós chamamos de não era uma espécie, é 10 espécies. É muito comum o que está acontecendo agora, que as definições taxonômicas não identificamos bem o que é realmente uma espécie. E tem quem faz as identificações. Uma coisa que também ecólogos muitas vezes não entendem é que uma identificação de planta é importante. Química, quando você ganha uma identificação, não é essa planta é. Na opinião de pessoa X, esse indivíduo é essa espécie. Na opinião de uma outra pessoa, pode ser uma outra espécie. Identificação é uma hipótese. Então, essas hipóteses são geralmente corretas ou geralmente são erradas? Qual é mais comum? A hipótese de uma identificação está certa ou está errada? Depende de quem está identificando. Obviamente, a qualidade de uma identificação que alguém que trabalhou com a família, por exemplo, há 40 anos, obviamente é muito melhor que meu. Isso é uma coisa muito interessante que o colega nosso, Alberto Vicentini, no INPA, organizou com vários alunos, etc. Ele deu um pilha de plantas para os alunos e fala, por favor, separar esses em espécies. Quantas espécies tem no final? E a conclusão aqui, não sei, tem outro slide ou não? Vai para frente. Volta, por favor. O número de espécies desse filho de plantas que as pessoas envolvidas, alguns eram especialistas, alguns eram alunos sem prática nenhuma, alguns eram chamados de parataxônomos, mateiros, pessoas que têm conhecimento do campo, conhecimento herbário, geralmente da identificações, e o número de espécies que uns grupos falam que tinha 12 espécies, outros falam que tinha 46 espécies. Então, tem o conceito, é muito difícil, né? Quando você olha plantas bem usadas, é muito difícil saber onde são os limites das espécies. Quantos deles são realmente iguais. Pessoas variam.
Mas tem pessoas, como exemplo aqui do Scott Murray, né, um pesquisador americano, passou muito tempo no Brasil. Ele pessoalmente descreveu mais ou menos metade das espécies da família que ele estudou mais intensivamente, né? Quase a metade foram descritas para ele. Né? Esse 98% correto aqui é através de vendo as identificações dele em herbário. Lembra aquela coisa de duplicados? Duplicados, quando eles são passados para outros herbários, eles têm vidas mais ou menos independentes. O especialista ou alguém pode encontrar com um desses duplicados e dar uma identificação. E essa identificação é diferente da mesma coleta, no outro duplicado, no outro herbário. Eu fiz uma coisa para ver que ele mesmo identificou num herbário, como ele identificou no outro herbário. E ele concordou com si mesmo 98%. Muito raramente ele identifica diferente a mesma coleta de herbários diferentes. E eu peguei isso dados usando vários matérios, né, para comparar como o matério, a identificação de cada taxônimo matéria, que geralmente pessoas que têm muita experiência em número de famílias, não acadêmicos, identificaram ou são autodidatas, aprenderam os nomes de famílias, e comparar isso com as identificações de especialista. 64% do tempo. 2/3 do tempo eles concordam com a especialista. Então, o ponto disso foi para falar que muitas pessoas trabalhando em inventários têm identificado as plantas para eles levam o material para a herbário, dá para a taxonomia identificar qual é a probabilidade que ele, com muita experiência, vai ganhar vai dar uma identificação correta. 2/3 do tempo. 1/3 do tempo vai ser errado. Uma pessoa com muita experiência. E você que não tem experiência nenhuma, você acha que você chega no mesmo nível dele? Não, da taxonomia. Vai ser bem mais baixo que isso, né? De fato, muitas dessas identificações são feitas até no campo sem coleta nenhuma, por pessoas que não têm experiência. Melhor que podemos esperar é 2/3 do tempo. De fato, o nível de identificação correta vai ser muito, muito mais baixo que isso. Todos aqueles trabalhos que trabalham com inventários de qualquer tipo, nós podemos esperar que tenham erro nessa identificação de mais que 50%. Dá para usar esses dados para falar alguma coisa sobre a diversidade da Amazônia? Muito difícil. Mas isso que está publicado em revisão. Bom, aqui, desculpa. Voltando para... esse é um estudo usando DNA. DNA. Sequenciamento, não precisamos mais ver a morfologia da planta, está tudo nos genes. Isso funciona. Se eu pego o DNA espécie conhecido, bem identificado, e testo isso com outro indivíduo, mesma espécie, mas realmente não tinha, pega o DNA, é a mesma coisa. Esse estudo em Panamá, 8%, mesmo com um especialista. Muito bom, então vamos fazer genética. Só que tentam fazer isso não. E o nível de certo, quando você faz isso com genes clásicos, o nível de certo cai dramaticamente, somente 70%. A razão para isso é que em Panamá tem uma diversidade muito menor. Né, que basicamente lá só tem uma espécie por gênero. Vamos ter 10, 20, 30 espécies por gênero. E DNA funciona muito bem no nível do gênero, funciona muito mal no nível da espécie. Então, realmente, isso não é uma solução para a Amazônia. Graças a Deus. E ainda precisamos de taxônimo, senão somente geneticista. Tem uma técnica que estamos desenvolvendo no INPA agora, que é interessante. Essa coisa se chama NIR, né, ou escaneando na infravermelho. Coisa basicamente assim, tem uma máquina lá, e você bota uma folha lá, e a máquina bota uma luz na folha. E ele bota em várias ondas, né, várias ondas, de ondas. Cada uma distinta. Né. As plantas, eles têm químicas dentro deles. E essas químicas têm várias valency bonds, né, tem várias coisas que oscilam nessas várias ondas. Né. E algumas dessas ondas são absorvidas, e outras e eles geram um scan como isso, né? Esse é o número de onda aqui e a quantia de reflectância aqui, né? Esse é o primeiro estudo que foi feito com isso, usando várias espécies de esqualeira e um coleóptero aqui, né? Grupo que é notoriamente difícil de identificar.
Essa aluna fez, ela pegou material identificado por Scott Murray, né, melhor especialista, pegou tipo 30 amostras identificadas por Scott Murray de cada espécie, e 20 deles, ela fez um scan para desenvolver a reflectância para aquela espécie. Pois ela testou com uma espécie, um indivíduo também identificado por Scott Murray, mas não fez parte do modelo, para ver se o modelo previu corretamente a identificação. Ninguém imaginava que isso ia funcionar. Né? Realmente, a razão para fazer o trabalho foi para mostrar que quimicamente são todos iguais, assim não importa. Né? Não importa e realmente identificar até gênero, porque ecologicamente é tudo a mesma coisa. O que a Luna achou foi exatamente o contrário. E ela conseguiu identificar com o mesmo nível de exatidão que a própria Scott Murray, 8%, que é quase certo. Né? Aqui se chama de coisa de confusão, né? Quando está na linha central, foi previsto corretamente acertado o nome da espécie, quando está fora da linha, era errado. Né? E tem números nessas coisas, muitas vezes esses números são muito baixos e esses números são muito altos. Funciona. Então, isso é maravilhoso. Né? Então, agora, para identificar, não precisamos mais taxonomista, precisamos somente o scan. Só que não é verdade. Esse modelo não funciona se a taxonomia está mal feita. Ele não pode prever a identificação de uma espécie que não fez parte de um modelo. E se o taxonomista identificou errado naquele grupo, bagunça o modelo e não funciona. Então, é um argumento que temos uma maneira de identificar material sem usando o taxonomista, usando o NIR, mas temos que ter a taxonomia bem feita. Então, super forte para apoiar os taxonomistas, para fazer bom taxonomia, apoia os ecólogos para fazer suas identificações corretas. Em vez de aquele 50% menos, exatidão, podemos chegar em quase 100%. Só que tem que redirecionar investimento para mais taxonomistas. Se vai ter mais bons taxonomistas, tem que deixar eles fazer taxonomia, reconhecer seus trabalhos como trabalhos importantes, que merecem qualidade alta, né? E também tem que providenciar mais material. É bem relatado. Sim, vamos chegar e vai ser possível publicar estudos ecológicos envolvendo biodiversidade em que eu pessoalmente vou confiar. No momento, não confiar em nenhum. Outras coisas que podemos fazer, né? Tá. Não vou um pouco mais que pegar. Adicionalmente, uma das maiores fontes de material coletado foi expedições botânicas. Né? Pegam esse dia para um lugar, aquelas coisas que fizeram nos anos 80, 80, maravilha, né? Você vai para um lugar que ninguém conhece e você faz a coleta. Fabuloso, né? Você gera muito mais material para rebater. Isso é fabuloso. Tá? Aqui, não, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Né? O problema com esse tipo de expedição é aquele problema da fenologia das plantas. Que plantas são também fundamentalmente diferentes de animais na sua sexualidade. Nós precisamos, para plantas, para fazer boa taxonomia, nós precisamos de partes reprodutivas. Flores, nós temos frutas. A maioria das características úteis para um taxônomo não estão nas folhas, nos troncos, estão na flor e fruta. Muitas plantas não florescem todo o tempo. E no seu jardim, florescem em épocas durante o ano. Às vezes é por 2 semanas. Isso é um pouco de problema para botânicos do mundo inteiro. Nas temporadas não é um problema, porque também é sincronizado com primavera, né? Aqui não, é tudo, todo ano tem esse porcento, mas tem já porcento de pontos. Né? E a Amazônia é pior ainda, porque muitas, talvez mais que metade das espécies na Amazônia, provavelmente mais disso, não florescem cada ano. Florescem de vez em quando, talvez cada 2 anos, talvez cada 5 anos, talvez, quem sabe, cada 20 anos. Esse é um grande problema. E contra plantas férteis, do jeito que nós queremos para fazer taxonomia, é muito complicado.
Quando você vai numa expedição de curto prazo, você só vai coletar material útil daquelas plantas que estavam florescendo naquela época. Então, você já perdeu uma vasta parte da biodiversidade que não poderia ser coletada porque não estava certo. Assim, não? Mais aqui, né? Isso, por exemplo, eu estou numa excursão no Rio Insana, em norte da São Gabriel, né? E eu trabalho com um gênero que se chama Partia. Tem 17, 19 espécies mais ou menos na Amazônia, tem outras na outra parte do mundo. E quando eu estava olhando lá, olha essa planta de longe, eu pensei, é esquisito essa planta, está vendo essas coisas em cima? Lá, e a Partia é polinizada por morcegos, a maioria das espécies, jogam fora da copa. Onde eu vi essa água? É isso, Partia. Conheço uma espécie que faz esse tipo de realmente reta, assim, é decossar, de acordo na Ucrânia. Não parece isso, né? Vamos mais perto, né? E é uma espécie nova para o Brasil. Realmente tinha sido coleta 2 vezes em Venezuela, no outro lado da fronteira, né? Mas era uma novidade para o Brasil. Fica um pouco triste porque penso que fosse novidade científica mesmo. Pode ser que não. Mas o problema é que vi lá, né? Está lá, está vendo? São fragmentos de frutas lá em cima. No melhor coleta foi o resto do fruto assim, né? Nós ainda não temos um coleta dessa espécie. Não sabemos qual é a cor da flor dessa espécie. Agora temos uma coleta para o Brasil. Chamado coisa. E fabuloso, né? E esse é um exemplo ainda mais radical, né? Essa espécie aqui é de uma família que tem 2 espécies. 8 anos atrás, tinha uma expedição para a região entre o Purus e a Madeira. Foram para alguns campinas lá, né? E a cara coletou uma planta lá que ele não tinha a mínima ideia que era. Né? E ele levou o monstro para um monte de pessoas. E finalmente alguém falou, é assim, esse pentamalista. Então foi uma nova família para o Brasil que apareceu em Campinas, no meio da Amazônia. Antes foi conhecido somente na Venezuela, talvez Colômbia. Isso foi, não é possível, sua família tão longe da fronteira. Não era. Mas lá na fronteira, quando fui lá, essa espécie foi dominante nessa áreazinha, né? Era a espécie mais comum que estava acontecendo lá, ocorrendo lá. Não era rara lá, era comum lá, mas não tinha sido coleta. Eu penso que tinha várias expedições e coletei lá, que era a segunda ocorrência no Brasil, mas agora sabemos que não é uma espécie rara no Brasil, então, números tem muitos indivíduos. Isso ainda mais esquisito. Eu coletei isso, estava no mesmo ambientezinho, né, onde estava coletando, que era um lagado ao lado do rio, e tinha essa plantinha lá, e olha, parece Melastomacassi, não conheço, também tinha certo, coleto, não legal muito explicar, coletei, né. Quando o especialista viu isso, ele ficou louco. Ele fala, isso é um gênero coletado somente uma vez, por Freud, em 1940 e algo. 60 anos depois, encontrei com esse planta de novo. Né? E, não sei se é comum, né? Que eu não prestei muita atenção, que eu não achei, no momento de coleta, não é porque era uma coisa interessante, né? Tocante, né? Coleta estúpida. Eu não sei coleta. Coleta para Brasil. Quanto mais que esse, né? Se eu sou uma expedição para um lugar, por coisa que eu já tinha andado, não é que era um lugar totalmente virgem para, portanto, é me conhecido. Mas, muitas novidades, muitas surpresas. Cursos, né? Muito bom de educar pessoas. Né? Ao longo da minha vida, aqui na Amazônia, dei mais que 30 cursos, eu acho, nas básicas de como coletar plantas, com a ideia de estimular plantas. Né? Dessas coisas em graduação, pós-graduação, em comunidades no interior, em empresas de madeireiros, toda com a ideia de ensinar como fazer coletas. Né? Estamos também dando esses cursos agora no INPA, né? Começou ontem, né? Faço o curso. Então, providenciar as meias para pessoas fazer coletas. E sempre nesses cursos, né, geralmente são 20 indivíduos recebendo treinamento, né, eles doamos cópias da flor da Duque para as comunidades. Né?
as pessoas ficam super interessadas, sempre, super interessadas. E esses cursos são sempre bem financiados. Não é difícil de ganhar financiamento para cursos de uma semana, 2 semanas. É realmente fácil. Como está em PDF, não tem muitas fotos, né? Mas é só um exemplo de um curso, né? Tipo de coisa que tem. Geralmente 5 dias, regras com as técnicas de como fazer coletas, para tentar, realmente tentar novos para taxônomos, novos matérias, jogadores em empresas de madeira. Ok. Esse de dar 30 desses cursos, eu quase não conheço nenhum exemplo de alguém que usa na sua carreira como para fazer coleta. Não vi nenhum movimento das coletas dessas comunidades, não vi nenhum movimento das empresas de madeira, não empresas de madeira, muito contrário, realmente não implementam nada que eu fiquei meio decepcionada com isso, porque é fácil de ganhar dinheiro para dar o curso, mas é impossível de ganhar dinheiro para dar apoio para pessoas que continuam fazendo coleta. Tem um bolsa botânico no interior. E tem esses inventários, né? Não fala malditos inventários. Tem inventários, né? Tem esses inventários. Isso é um exemplo de mais famoso, né? Um dos primeiros feitos na Amazônia, o problema dos fragmentos. Espero que você tenha ouvido desse projeto, né? Já está quase ficando em 40 anos desse projeto. A ideia original foi, sendo que vai ter áreas na Amazônia desmatadas, que na época tem um incentivo que bota gado na Amazônia. As pessoas são tão estúpidas, né? Porque a Amazônia não dá bom para botar gado. Bom, mas tem esses projetos um incentivo fiscal para fazendeiros vir para cá para botar gado nas florestas amazônicas. E eles isolaram áreas de mata, padronizaram com os fazendeiros para deixar áreas de um tamanho padrão isolado. A pergunta era, vamos observar esses lugares e ver como o ecossistema faz a sua ecossistema está desfeito, né? E quem vai para a extinção, e assim faz uma extrapolação para ver o tamanho deixar para ter ecossistema funcionando mais ou menos. Então, depois está ainda tentando responder essa pergunta. Tem outros projetos aqui, né? Tem várias dessas redes internacionais, com várias coisas envolvidas. Né? Tem esse do Global Earth, Forest Global Earth Observatories, próxima. Esse de Senban, né? Que originou aqui no INPA, né? Que era inventários padrão. A primeira foi na Reserva Duque, que é um grande de 8 km por 8 km, com inventários padrões cada quilômetro, né? 64. Não repetiram nessa escala em outros lugares, tem vários que são 5 por 5 e alguns que são 5 por 1. Bom, mas é um sistema que também está internacionalizado, tem em outros países também. Próxima. E também vai ser outro aqui, TNFO, tem outro. TIM, né? TIM, também são tipo de TIM aqui no INPA também. Próxima. O Enfor, né, que é o grupo do Testage, que gera os dados que ele usa na modelagem dele. Aí o Reserva Duque, né? A próxima. E a grade, o grade isso é da 0A, esse grade, como eles fizeram, né? De novo, para a próxima. De volta. E, bom, voltando, isso foi só para mostrar que, aparentemente, financiamento não. Aqui tem um monte de grupos fazendo semi-independentemente, né? Escalas locais. Parece que tem dinheiro, sim. Mas, vamos olhar, né? O projeto dos fragmentos, né? A primeira coisa que eles precisavam saber, a primeira coisa de tudo, é qual é a identidade das árvores nos nossos poços. E eles acharam, sendo que eram pólogos, eles acharam que a única coisa que eles precisavam fazer era tirar alguns folhos da planta, manda para um especialista, e o especialista fala, isso é SSS. Então, a ideia era ter todas as identificações feitas em poucos meses depois do início. Ia fazer esse trabalho de graça e também que tinha capacidade de fazer. Isso era totalmente louco. Louco. Não. Então é muito pior 40 anos atrás. Né? Não tivemos esse conhecimento. Só porque pode
tivesse o trabalho aqui, estamos melhor, pelo menos para algumas famílias. É terrível, né? Então, você olha aqui, né? Basicamente, esse material foi coletado nessa época aqui, né? 1980, mais ou menos, né? Coletaram 60 mil plantas, mais ou menos, né? Tentaram separar para a família. Isso é como esse cúmulo de identificação. Lembra que tinha 60 mil plantas, mais ou menos? E ao longo do tempo, quantas determinações eles tinham, e através disso, quantas espécies eles tinham, né? A coisa para nós nesse gráfico, obviamente, está melhorando ano por ano, né? A coisa importante aqui é a escala aqui, né? Desse banco de dados aqui, de 1980 e 27 anos de trabalho aqui para chegar nesse nível de 80% de identificação. Lembrando que a América do Sul vai ter todos aqueles problemas de hipótese, de quem está identificando, obviamente não pode confiar tanto nessa identificação. Era tipo 30 anos de trabalho. Né? Muitos projetos têm esse tipo de investimento, que pode continuar por 30 anos, para identificar o Enquanto isso, se você faz um projeto da Florida Reserve Duke, que todo mundo fala que era muito caro, não foi repetir, se você faz um trabalho básico antes de 5 anos de trabalho, você tem um livro maravilhoso da Florida Reserve Duke, que tem meios de identificação, né? E você pode coletar e você pode acumular essa identificação em muito menos tempo. Em Reserve Duke, eles pouparam 25 anos, porque nós fizemos anos de trabalho antes. Não é bom investimento. Ninguém quer aceitar isso. Ninguém quer fazer investimento em fazer a taxonomia antes de fazer o inventário. Sempre falam, não, vamos fazer o inventário e você pode fazer seu flora simultaneamente. Funciona assim. Vamos fazer flora primeiro. Primeiro você tem que ter conhecimento. Onde você tem conhecimento, as meias de identificação, assim você pode fazer seus trabalhos ecológicos. Você faz os trabalhos ecológicos e depois, posteriormente, tenta artificialmente colocar a taxonomia em cima disso. Não confirma. Bom, pega nessas publicações, né? Essa é uma das publicações mais famosas recentemente do grupo do Stage, que tem aquela rede de hipóteses, né? E o que eles fazem? Eles pegam essa identificação feita nessas hipóteses. Uma coisa que eu queria destacar aqui é o número de autores, né? Nenhum desses autores é um taxônomo, claro. Essas são as hipóteses que foram usadas para isso, né? Nota as vastas vãos aqui também, né? Os vãos são mais ou menos os mesmos lugares onde eu e vocês vamos, né? Padrão muito parecido. Isso é a conclusão deles, né? Eles pegaram as plantas identificadas, né? Nas hipóteses, eles perguntam quantos indivíduos têm de qualquer espécie juntado todas as hipóteses, que é a soma de uns 10 mil hectares, 5 mil hectares. Identificação é feita por uma mega diversidade de pessoas, vários níveis. Bom, e eles falam, então, se esse todos, bom, eles nem perguntam na próxima, né, quando eles fazem essa coisa aqui, we did not compare specimens or re-identify trees on these plots, nós simplesmente aceitamos os dados crus. Né? Eles não reidentificaram nada, não fiz nenhum tipo de verificação simplesmente pegamos dados crus. Né? E, então, se temos esses nos plots, nós podemos fazer uma extrapolação para a Amazônia inteira, né, para ver quantas espécies deveria ter. Né? Gera esse gráfico aqui, que usa a equação de Fisher's alpha para a medida de biodiversidade. Através disso, Fisher's alpha são a medida do número de indivíduos para o número de espécies. Varia se tem mais indivíduos, então quantas mais espécies você tem. Dentro dessa modelagem é a suposição que não tem variação na vegetação da Amazônia. É tudo mesmo um lado do outro. Fisher's alpha realmente não é apropriado de uso nessa escala da Amazônia. É totalmente absurdo. E também, então, o gráfico vai para cá. Esse é baseado nessa parte do gráfico, né? Eles, nas fotos, eles tinham 5 mil espécies. E realmente, quando eles colocaram Fisher's alpha para isso, funcionou mais ou menos, né? Não funcionou muito bem aqui, né? Mas eles pegaram essa linha, eles continuaram para cá, para ver esse número de espécies, número de espécies, basicamente. E quando tem uma interseção aqui, esse é o número de espécies na Amazônia.
que é 16 mil espécies de árvores na morfolagem dele. E tem essa conclusão, né, que mais ou menos 6 mil espécies têm populações de menos que 2 mil indivíduos. Também tem uma suposição aqui que muitas espécies podem ter somente 10 indivíduos, ou até um indivíduo. Obviamente absurdo. Não entendo como vista no tamanho da Nature aceita esse tipo de porcaria. Está tão amplamente aceito na comunidade ecológica. É tão errado. De tantas maneiras diferentes. Problemas de identificação nem está pensado. Usa modelagem matemática não é apropriada nessa escala. E tem um resultado absurdo, totalmente absurdo, que tem muitas espécies que têm poucos indivíduos. Tão poucos indivíduos. Tem implicações para conservação. A maior conclusão deles foi que 50% das árvores na Amazônia são metade dos troncos na Amazônia. Metade dos indivíduos na Amazônia pertence para somente 200 e poucas espécies. E esse ecólogos pegam, então, nesse caso, se vamos fazer modelagem do carbono, não precisamos ver a biodiversidade inteira da Amazônia. Podemos concentrar somente em 200 espécies, assim estamos basicamente fazendo pelo menos metade. Isso tem implicações muito importantes para outros estudos e é baseado em dados absolutamente terríveis. Eu não concordo com isso. Desses dias eu vou publicar aqui, estou falando agora. Próximo. Bom, e tem projetos botânicos, né? Esse eu ampliei a Reserva Duque. Para mim, a Reserva Duque era realmente o modelo de como fazer projetos na Amazônia. E não entendo por que não foi, outras pessoas não estão fazendo, não está funcionando. A próxima. Esses são dois projetos em que eu estava envolvido, né? Desde, não vou falar sobre a Reserva Duque, não sei mais sobre a Reserva Duque aqui, né? Mas quando eu entrei no INPA, eu pensei, vamos ver o que eu posso fazer para replicar isso. Então, uma dessas foi na Parque Nacional Viroá, que esse ponto cai dentro de um dos meus rounds de desconhecimento. Né? Então, mas também são 10 horas de ônibus para chegar lá, é uma estrada para passar em frente ao parque, são 10 ônibus e você vai no parque. Começamos, quase não tinha coleta nenhuma nessa área, e foi a previsão de achar muitas novidades. E, felizmente, sai um projeto de CAPES, uma coisa colaborativa, né? Uma colaboração com o EC, com Campinas, para ter séries de projetos de alunos para trabalhar sobre famílias de plantas nesse parque. Não exatamente fazendo um flor, uma história diferente. Usamos esses estudos para as famílias para tentar gerar mais coleta de conhecimento. Né? Então, isso foi feito através de de fazer isso através do uso de alunos. Esse outro aqui em Xixuá, Paraná, tem uma comunidade no Rio Jauapeli que tem muito interesse. Eles vivem basicamente de turismo, eles têm muito interesse de treinar pessoas para conhecer a flora. E nós achamos isso uma ideia boa para tentar treinar as pessoas no campo, mas também tem aquela coisa de pessoas continuar coletando sem financiamento. Ganha um pouco de dinheiro de um ONG, né, da Inglaterra para financiar isso. Muito, né, que não ganhamos nenhum financiamento brasileiro para fazer, mas fizemos trabalhando lá. Depois alunos fazendo mestrados, coisas de botânica e várias outras coisas. Próxima. Aqui é o Viroá, né? É o Boa Vista para cá, né? E essa área ao lado do Rio Branco aqui. Próxima. Aqui é o parque, né? Tem essas áreas de Campinarana aqui, né? E tem essa coisa maravilhosa que chama da Estrada Perdida aqui. Que, alguns de vocês já foram para Viroá? Vale a pena, né? Mas tinha quando eles fizeram o BR, eles tentaram ir para cá, mas foi impossível de passar aqui, eles abandonaram esse passo. Aqui isso realmente é fora do parque mesmo. Mas é muito usado para ter um acesso realmente fácil, né? Lembrando que o ônibus passa aqui mesmo, indo para o posto do Bibila. Então tivemos uma série de alunos trabalhando lá. Um mosaico de ambientes lá também.
achavam-se aumentar a biodiversidade. E foi, felizmente, tivemos esse financiamento do PNADB, ainda não completou as contas. A colaboração com a Unicamp e também o pessoal do Universidade de Roraima, do Pernambuco, mais ou menos 20 alunos trabalhando lá, né, com bolsas desse projeto. Parque, né, muito lindo lá. Assim, são alguns dos alunos que participaram nessas coisas, né? Quem conhece o Fernando Cabral aqui, professor na UFAM. É parte do nosso trabalho, né? É muito legal o trabalho isso é o Antônio, um dos nossos vários taxônomos que treinando conosco, foi muito bonita, né? E basicamente coletando tudo que podemos e aprendendo sobre os pontos no momento de coleta, de maneira maravilhosa para aprender botânica. Também legal aquela equipe das pessoas aqui, né? Aqui tem a Lorete Stável, né? Que também está no hino. De novo, aqui está brincando com prática. Isso, alguns resultados realmente não compilamos os dados lá, mas só para ver se começamos com a área que basicamente não foi coletado, e depois daquele investimento de coletas, onde chegamos. Né? Eu fiz um cálculo hoje de manhã para ver qual nível de coletas nós chegamos. Né? E chegamos quase 3 por quilômetro quadrado pela parte. Né? Depois de um projeto que era de 4 anos envolvendo. Não chegamos para a parte aquele nível que é considerado minimamente adequado para documentar a flora. Trabalho. Assim, nessa coisa, né, tem aqui a relação entre o número de coletas e o número de espécies. Aqui, sim, tem um sinal de assim, mas vai aumentar muito ainda. Né? Talvez se achamos novos ambientes dentro do parque. Outra área, essa área do Baixo Rio Joaperi, ao lado da área do né? E fizemos várias expedições para cá, né? Tem vários alunos trabalhando, é muito legal. Sempre tem esses problemas políticos, né? Que a conservação na Roraima, especialmente, é muito controversial, né? Que é quase tudo já conservado e eram outras áreas. O reserva, finalmente, está trabalhando na quase 20 anos, mas ano passado foi declarado como um resex. E quem trabalha no interior da Amazônia é maravilhoso, né? É tão triste. Eu acho que tantos dos nossos trabalhos são restritos à cidade hoje em dia, né? Infelizmente, para campo, coisas administrativas para fazer, né? Mas a riqueza da Amazônia não está em Manaus. Seja lá, a Amazônia está no interior, né? Mas poderemos deslocar pessoas para fazer seus trabalhos no interior da Amazônia melhor. Dinheiro e as restrições de tempo, né? Outra coisa que CAPES insiste, né? Para mestrados que eles acabam seu trabalho em 2 anos. É muito difícil fazer esse tipo de trabalho na escala da Amazônia dentro de 2 anos. E para mim deve ter uma exceção para isso. Com certeza não deve ser julgado com a coisa mais importante. Quanto tempo você gasta de fazer? Andando no interior, maravilhoso, né? Da Moura, nessa frente da Moura, indo para a barca da comunidade. Próxima, e pega na comunidade aqui, né, a vilarejo de Guaú, entrada aqui na estação seca. Muito, muito bonito. Então, é muito bonito. Até que chega nesse né? Futuro, né? Se alguém ouvindo isso, se Bill Gates estava na frente, né? E me deu uma quantia de dinheiro infinita, o que eu ia fazer? Infinito. Grande, né? É mais que 10 mil reais. Eu ia fazer, próxima, né? Eu ia fazer, avaliar
conhecimento no interior, fazer procura para taxônomos no interior. Cada comunidade humana, o ser humano é muito ligado com a natureza, só que esquecemos isso. Né? Cada comunidade sempre tem pessoas que estão interessadas na natureza por si mesmas. Não estão interessados no que a natureza pode dar para mim, mas o que é posso conhecer da natureza. Tem esses naturalistas natos em absolutamente toda a comunidade na planeta. Podemos achar essas pessoas, através de divulgando, fazendo esses cursos de culturação no interior, aqui tem outra grupinha de pessoas que realmente têm interesse. Vamos investir neles. Né? Em vez de fazer o curso para tentar espalhar conhecimento, faz o curso para tentar identificar pessoas que podem ser beneficiadas. Fundamentalmente. Então, esses lugares que realmente parece que tem um investimento maciço em pagando eles para fazer coletas. O intuito é que essas pessoas locais queriam saber da sua biodiversidade local e que nós, botânicos, providenciamos um serviço para eles em ajudando eles a ganhar identificações através das coletas que eles fazem. Ele realmente torna a ciência assim, que muitas vezes eles saem como fosse do macho, fazem as coletas vão embora e a comunidade local não sabe que tinha. Né? Então, reverter isso. Temos esses locais que trabalham. Né? Estamos uma área central dedicada para esse projeto de aumentar coletas na Amazônia. Próxima, repositório principal, né? É mais fácil de fazer. E fazer também repositórios locais, no nível município, mais ou menos, no submunicípio, onde tem um grupo de pessoas que estão apoiando as comunidades na sua vizinhança, no mesmo rio, etc. Né? Então, tem trabalhozinhos nesses lugares com uma equipe mantendo isso e tem fluxo de amostra. Fluxo, né? Próximo, né? Assim, o INPA ia fazer, sobre o centro da coleta de plantas, né? Ia fazer convênios com um monte de instituições botânicas. Próximo. E o fluxo, isso agora é o tipo de fluxo de amostras, né? Em cada um desses projetos, pessoas locais estão coletando. E isso é coisa de duplicados, gente. Coisa maravilhosa de duplicados. Coletam 8 duplicados. Cada quanto eles coletam, fazem 8 duplicados. Aqui, um duplicado fica na aldeia. Tem um trabalho local na aldeia mesmo. O outro 7 está mandado para cá. E aqui também tem um trabalho local, eles ficam com um duplicado aqui. E eles fazem uma série de gradualmente aumento sobre a biodiversidade de toda essa área aqui. Tem um trabalho, um repositório para a biodiversidade da aldeia, tem um repositório regional para isso, né? E os outros estão mandados para cá. Um está depositado no INPA, o Nacional do INPA, fazendo né? O aumento celular. E os outros duplicados estão mandados para especialistas. Mais um duplicado, desculpa, mandado para especialistas que identifica e manda a identificação próxima. Né? Ou informação volta né? Para o INPA e esse volta para as locais e volta para as comunidades. E espero, rapidamente, as comunidades estão informadas. Aquele coisa que você coleta o 6 minutos atrás é isso. Eles podem voltar para a amostra e falar, isso mesmo. E assim, com a internet, eles podem fazer pesquisa sobre esse planta. Né? Agora, sabendo o nome vulgar não dá para fazer pesquisa online. Precisa um nome científico. Desde que eles têm um nome científico, abrem um mundo sobre as plantas. E também as pessoas envolvidas nisso. Né? Elas estão sorrindo, então devem ser botânicos. Eu acho que são as pessoas trabalhando localmente, né? Aqueles naturalistas natos, né? Que eles são localmente próximos, mas eles fazem essa troca de entre si, né? Podem visitar outros lugares, troca de informação, reuniões locais, nacionais, né? Comparar experiências, né? E também envolvendo alunos especialistas. E uma vez que eles visitam a próxima, né? Eles poderiam um aluno, por exemplo, poderia apoiar essas pesquisas através de visitando lugares onde a planta já foi coletada. Hoje em dia, né, para alunos, muitos deles trabalhando com sequenciamento, eles precisam encontrar sua planta. Hoje em dia é muito mais fácil ir para a reserva onde deixam um monte de plantas bem identificadas, com placas na área,
Bater um folha novo para fazer esse conhecimento. Não precisa reidentificar a planta, já está identificada. Infelizmente, isso tem sido feito que muitos visitantes para a Amazônia, em vez de ir para o interior, de procurar lugares novos para achar a sua planta, vêm somente para a reserva de útero. O trabalho fica ainda mais concentrado nesses poucos lugares. Isso está errado. Não deveria ser. Tem mais pressão que eu falei de capas, etc. Estimula isso para tentar fazer tudo no mínimo tempo possível. Se tivermos essas coletas lá, e se as pessoas nessas comunidades fazem a mesma coisa de deixar, sabe, vivos no campo, né? A aluna pode programar uma visita usando a logística que o projeto ia ter implementado. Tem hotelzinho em cada um desses aldeia para visitar. Foca de onde poderiam visitar essas coisas para ver essas plantas vivas ao longo de semana. 20 anos, digamos, sim, minha sonho, né, é uma série de livros da qualidade da flora da reserva de útero, abrangente para toda a Amazônia. Isso já falamos. Realmente, esse é o fim. Obrigado. Boa tarde, professor. Oi? Então tá. Não. Tava, não? Não sei. Tava. Ah, entendi. Então, professor, eu fiquei. Parabéns pela palestra, maravilhosa. Eu fiquei intrigada com aquela questão do scanner de plantas. E aí, uma curiosidade que me surgiu é se eu pego, porque ela comparou com outra cicata, pelo que eu entendi, do mesmo autor, né, do mesmo pesquisador. Mas se eu pego uma cicata nova da planta in natura e comparo, Mas alguém está ouvindo? Quando fala assim, não sei. Tá lá. Ah, sim, desculpe. Ah, sim. Hello. Tá, ok. Agora entendo. Tá bom. Tivemos aluno que trabalhou com espécies parecidas, né, e funcionou muito bem. Tem outro aluno que trabalhou com espécies muito taxonomicamente distintas, né, e funcionou também. Depois tem uma aluna que trabalhou com comparando folhas de adultos e folhas de jovens, né? E funcionou, mas não tão maravilhosamente, mas o problema foi a identificação das plantas, né? Que realmente era identificado corretamente. Nós achamos que provavelmente era melhor que nós achávamos, né? Tem outro aluno que trabalhou comparando como é o material que usa o modelo da uma espécie aqui em Manaus e tenta identificar o material no Acre, né, se funciona. Funciona, mas muito mais baixo, né? Não que realmente tem um sinal geográfico, né, nessas coisas também, né? E nós não sabemos isso porque tem variação na química da folha ao longo da distribuição da espécie, ou realmente talvez a cornácea merece ser uma espécie diferente, não sabemos. Tem várias dessas coisas, né? A ideia é escanear o herbário inteiro e tentar usar
ou a espectroteca, né, de DS e podemos identificar. Quase coisa ninguém sabe a identificação. Faz o scan, que é o scan para ver, e depois mostra para alguém para ver. Estava certo? Então, não sei. O problema é que fizemos esses estudos pontuais feitos por alunos, que isso é a nossa mão de obra, é alunos. Né? É difícil achar dinheiro para ter um técnico para fazer isso direto. E, francamente, para fazer esse trabalho direto, só escaneando, é horrível, né? É monótono. Fazer mais coisa que precisamos mais investimento, né? Eu consegui comprar uma nova scanner para isso, para a herbário, mas infelizmente ficou e não tem dinheiro para consertar. Uma coisinha que eu queria falar, não é a primeira vez que eu dei essa palestra, né? Que eu dei essa palestra muitas vezes. Já estou dando aqui no Bionorte os últimos 5 anos ou mais, eu acho. Né? Cada ano. E, desculpe dizer isso, mas geralmente eu penso o dia anterior, eu tenho que ver a noite amanhã, então vou pegar coisa e botar um pouco de novidade, né? Mas pouco, não, é pouco diferente de um ano para o outro. Né? Infelizmente, ao longo dos anos que estão dando essa coisa, não posso falar, mas agora é diferente por quê? Isso não é o scan, né? É uma novidade, né? Mas não tem nada, não tem aquele coisa fundamental de mudança na visão das pessoas que controlam o que tipo de edifício é feito através do financiamento. E não cheguei no ponto que alguém lá fala, esse cara tem certo, estamos fazendo alguns investimentos errados. Nosso padrão de investimento. Eu sempre acho, espero que vai acontecer, ou que o Bill Gates vai acontecer. Todos os escolas estão lhe agradecendo a palestra. Também queremos agradecer ao professor Mike pela excelente palestra. Né? Ele está disponível para colaborar com o programa todos os anos, como ele falou, desde a época do professor Clement, e agora comigo que estou desde o ano passado. Né? Eu agradeço pela sua colaboração e a sua disponibilidade.